vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Olá, bom dia! Que a paz e a harmonia estejam em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim saúda. O amor do Deus Criador que habita em você, amigo, amiga, rádio ouvinte, amigo, amigo internauta, você que me acompanha através das ondas amigas da Rádio da Família, você que me acompanha na minha página pessoal, Rose Bittencourt, e você também que me acompanha lá nas nossas páginas da Rádio da Família, a página da parapsicóloga Rose Bittencourt e também da ALB, né, da Associação Brasileira de Letras. Então, todos vocês sejam bem-vindos a esse nosso programa e que a gente possa lembrar que com a graça de Deus, Criador do Universo, nós temos a alegria de celebrar o dom da vida. Com todos vocês nessa manhã de sexta-feira. Na última sexta-feira do mês de novembro, mês do Novembro Azul. E agora uma paradinha para conversar com vocês, todos meus sócios em qualidade de vida, que são homens maravilhosos e que já entenderam a importância de se cuidar e de fazer todos os exames preventivos para evitar de contrair o exame de próstata. E principalmente aqueles que fazem terapia lá comigo, que já fizeram suas compreensões sobre a importância de harmonizar-se com sua essência feminina mais profunda, ou seja, com sua mãe. O homem que teve uma mãe ausente, segundo Cristina Cairo, uma mãe ausente, uma mãe dominante, uma mãe que fazia chantagem, né, controladora, uma mãe que muitas vezes era doente e que às vezes lhe fazia formas de humilhação, poderá, em alguma fase da vida, isso a gente não está dizendo que é uma regra, né? Mas poderá aí contrair a doença do câncer de próstata, mostrando que esse homem ainda não perdoou sua mãezinha a nível subconsciente, não perdoando também a sua esposa, sua companheira, ou seja, não perdoando as mulheres aí no universo, porque acaba fazendo uma ligação que toda mulher é semelhante à sua mãe. Não me importa o que a Cristina traz como origem ou como pano do fundo do câncer, se você acredita ou não. Não importa, porque crença é crença, né? Crença não se discute, se compreende e se aceita. Então, dentro de todos nós homens ou de todas nós mulheres, nós temos todas as respostas. E isso é que importa. Então, olha só. É bíblico, né? Está na Bíblia, onde Jesus dizia: a tua fé te curou e a tua fé te libertou. O que é essa fé? É a tua convicção e a tua forte emoção misturada aí com os teus pensamentos para atingir o resultado, para ativar o poder da tua mente lá nas profundezas da tua alma, para te libertar daquilo que precisa ser libertado, descobrindo a causa, às vezes, né, da própria doença, ou descobrindo até a cura, em alguns casos.
se libertar de dores e sofrimentos causados por sintomas físicos e psicológicos que vêm dessa doença. Então, não importa se você está acreditando ou não acreditando no que eu estou falando ou no que eu estou trazendo, embasado no livro da Cristina Cairo, que fala quando o corpo dá as respostas, né? Que o nosso corpo responde. O que importa é o que você acredita. Então, lembre disso. É a tua crença que vai produzir o resultado. Se você acreditar que é uma flor que vai te curar, é uma flor que vai te curar. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Gratidão a todos os homens que se amam e se cuidam. Pois sem vocês, seres humanos maravilhosos, grandes protagonistas da sobrevivência da espécie humana no universo, sem vocês não teria a existência da espécie humana, porque nós mulheres precisamos aí de compreender também que os homens são fundamentais para nós. Muitas vezes a gente traz programações profundas de rejeição ao homem, mas a gente precisa também buscar essa compreensão. E agora eu quero partilhar com vocês a alegria que tive no último domingo, quando participei de uma palestra falando sobre o medo na época da pandemia, lá na 16ª Jornada Científica de Parapsicologia Independente do Sistema Grisa, lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então, foi bom demais estar com todos vocês, colegas aí da parapsicologia, profissionais, grandes profissionais. Foi um domingo de aprofundamento, tivemos alguns sócios de qualidade de vidas aqui de Tubarão participando. Então, a todos vocês do Sistema Grisa do Rio de Janeiro, a minha gratidão pelo convite, e contem sempre com o meu profissionalismo e com a minha vontade de ajudar no que for possível dentro do sistema. Vamos falar um pouquinho sobre o programa anterior agora. O programa anterior, a gente trouxe aí, falando sobre poder de acreditar, né? O poder da fé em si mesmo, acreditar em você mesmo. Olha só. E aí a gente teve vários depoimentos, né? Foi legal, foi muito bom, o programa está cada dia melhor. E é esses feedbacks que fazem com que eu me motive e com que eu esteja com vontade de estar aqui toda sexta-feira, conversando com todos vocês. Então, dentre os vários depoimentos, eu destaco um. Olha só. A nossa ouvinte lá do Gravatal, a Edilene, conta a seguinte história. Quando eu comentei aqui sobre tomar o remédio e perceber que o remédio não iria fazer efeito, porque você não acreditou no médico, olha só o que ela diz. Ela conta que uma colega que trabalha com ela, certa vez estava na casa da sogra, e a sogra sempre muito atrapalhada com muitas dores, e costumava muito a consumir comprimidos para dores de cabeça. E naquele dia, ela reclamou das dores de cabeça e o genro simplesmente pegou um grãozinho de feijão e deu para ela com um copo de água. E aí, ele assim, toma que esse remédio aqui é fantástico, vai aliviar a dor já em seguidinha. A mulher, sem perceber, nem percebeu que era um remédio, logo tomou, ingeriu ali o feijãozinho com água, né? E engoliu o feijãozinho e todo mundo ficou quietinho para esperar para ver o que ia acontecer. Meia hora depois, o genro pergunta: e daí, sogra? Melhorou? E ela disse assim: nossa, que remédio maravilhoso, eu quero o nome, eu quero comprar esse remédio. Então, olha só, faz todo sentido, diz ela, o poder que a gente tem na nossa mente. Eu adorei escutar o programa, foi maravilhoso e realmente o poder da nossa mente é incrível. Então, amiga ouvinte lá do Gravatal, e eu digo a você, olha só, o poder da mente do genro desta senhora foi muito forte no sentido de dar a sugestão. E a sogra, muito sugestionável. É realmente o poder da mente dos dois de estar interligados. É provável que é provável, né? Tudo que eu falo aqui pode ser que seja assim, pode não ser, mas depois a ouvinte vai me dizer.
É provável que esse genro lá, ele goste muito da sogra e a sogra goste muito dele. Então, há existência de a confiança um no outro, um confia no outro. Senão, ela não teria fé no comprimido que ele iria propor para ela tomar. Então, a fé que ela tem na palavra do seu genro, em confiar no seu genro, fez com que ela tomasse aquele comprimido, suposto comprimido, que era um grão de feijão, e mesmo sem ser remédio, aquele comprimido fez o efeito. Então, parabéns, ouvinte, por suas compreensões, parabéns por partilhar conosco, porque esses depoimentos são as evidências, a gente diz no estudo científico, que as evidências de que aquilo que nós estamos falando, estudando e trazendo, acontece no dia a dia. Isso é evidência, né? Então, esses depoimentos de vocês é que enriquece o nosso programa. E é esses depoimentos que fazem com que o programa tenha cada dia mais e mais audiência. Hoje eu quero conversar com vocês sobre coronofobia. É o tema de hoje. Como controlar a ansiedade e o medo desta fobia. E o que é fobia? O que é coronofobia? O que é medo? O que é ansiedade? Quais os medos estamos tendo que lidar agora neste tempo da pandemia? Como controlar a ansiedade e o medo de contrair o Covid-19? Eu vou trazer dicas para melhorar a sua imunidade e para controlar o medo e a ansiedade. Então, vamos viajar comigo nesta manhã, vamos aí ficar juntos até o meio-dia. E olha só, se o tema é importante, se você acha que isso é muito relevante para você, para os seus familiares, vá lá, compartilhe a nossa live, entra lá também na nossa página da Rádio da Família, Rádio da Família 87,9 FM Tubarão. Entra lá também na parapsicóloga Rose Bittencourt. E você que só me acompanha aqui no meu particular, comece a migrar para lá, porque daqui a pouco o programa Conexão Mental não vai ser mais apresentado no meu particular, somente no meu profissional. Então eu quero ver vocês todos lá comigo, me acompanhando, para que vocês possam fazer mais suas compreensões, melhorar sua qualidade de vida e também ajudar o próximo no universo. Esse é o nosso objetivo. Este é o objetivo para qual o programa foi criado. Agora, nesse momento, geralmente a gente traz uma música. E hoje eu pensei em fazermos diferente. A música, agora nós vamos deixar lá para o final. Olha só. E aí hoje eu vou tocar o meu violão para vocês. Ó, quem ficar comigo até o final vai ouvir a canção, vai se deliciar com a canção que eu vou trazer hoje falando sobre o medo, exatamente. Então fique comigo até o final, que a nossa canção de reflexão hoje vai ser no final do programa. E eu vou agora chamar um breve intervalo para o nosso apoio cultural e para que você também possa aí compartilhar com seus parentes, seus amigos, chamar mais gente para estar conosco nesse programa fantástico, falando sobre coronofobia, a fobia ou medo exagerado de contrair o Covid-19. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação Rose Bittencourt. Banda União Nativa, locação de som, luz e estrutura para festas, aniversários, formaturas, eventos corporativos, DJ, entre outros. Banda União Nativa, Rua Anacleto Carlos Alves, número 187, bairro Oficinas. Telefone 99609-8026. Fale com Toninho Bittencourt. Banda União Nativa. Estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação Rose Bittencourt. Então,
Você está preparado para entender e fazer algumas compreensões necessárias sobre a coronofobia? O que precisamos entender ou compreender para controlar a ansiedade e o medo desta fobia? Vamos ficar conectado comigo até o final do programa e eu garanto que você vai entender e compreender tudo o que é necessário para você conseguir manter-se no controle do seu processo psíquico. No controle da sua mente. Talvez você esteja se perguntando, como, Rose, eu posso conseguir me manter no controle diante desta realidade tão difícil que a pandemia está oferecendo a todos nós? E eu respondo com muita convicção a vocês. Para se manter no controle, o primeiro passo é reconhecer que o perigo é real. O perigo é real e que não teremos como fugir do inimigo invisível. Não adianta ficarmos negando esta realidade. O vírus existe. Pessoas, amigos, familiares estão indo embora. Aqui na nossa cidade, a história comovente do casal amigo de fé, irmão Irineu Calegari e sua esposa, que contraíram o vírus da sua filha que trabalhava no hospital e acabaram não resistindo e indo a óbito. Nosso querido médico, Dr. Reginaldo Bopré, seu irmão logo em seguida, a técnica de enfermagem Mariceles. Esta semana, a tão conhecida Cida, aqui da escola Walt Disney, pertinho de nós aqui. Nosso primo Miguel, conhecido por Lico, da família Bittencourt também. Então observe que está aí, o vírus está aí. E não podemos negar essa realidade. Não adianta nós querermos ser indiferentes. Nós precisamos sim tomar consciência desta realidade, ter consciência. E o que é ter consciência? É usar o seu lado racional da sua mente, ou seja, a sua consciência, que é a sua capacidade de perceber a sua relação consigo mesmo e com o ambiente em que você vive. Essa função mental, a razão, é onde você vai conseguir julgar os 3 verbos. Eu sei, eu quero e eu posso. Então hoje o meu desejo é, através desse programa Conexão Mental, ativar o seu desejo de saber mais sobre a coronofobia, querer compreender a realidade atual e poder agir na direção certa para controlar a propagação do vírus, o medo e a ansiedade nesta época de pandemia. Olha só, poder racional. Somos seres racionais, não somos animais e precisamos agir assim, com racionalidade neste momento. Existe um dito popular que fala: ninguém ama o que não conhece. E em relação ao medo e à ansiedade, eu posso também lhes afirmar, com toda certeza, ninguém controla o que não sabe como funciona. Você concorda comigo, professor Marcílio? Com certeza. Ninguém controla o que não sabe como funciona. Olha só, professor, se você pega um carro e vai dirigir em alta velocidade e você precisa parar esse carro, você tem que saber aonde parar, né? Com certeza. Ou seja, qual o instrumento que você vai usar no momento para frear o carro, que é o freio, né? Então, olha só, você precisa conhecer, você precisa ter o controle. Ou seja, você só controla as suas emoções se você conhecê-las. E se você admitir realmente que elas existem. Então, para controlar o medo e a ansiedade, é necessário, primeiro, que você saiba que o medo existe, que a ansiedade existe.
e que ela está aí dentro do seu porão da existência, né? Então aí você vai conseguir controlar se você conhecer e souber quando ela desaponta. Olha só o que é o medo, então. Vamos entender o medo um pouquinho. O medo é uma reação involuntária e natural. Uma reação do subconsciente. Se é involuntária e natural, vem lá do nosso subconsciente. Ele pode ter origem, olha só onde o medo pode ter origem. Lá nas nossas culturas, na programação hereditária, no nosso momento da gente ser concebido, na gestação, porque tudo que a mamãe pensou, sentiu, viveu, imaginou, foi gravando em nós, né? Medos, inseguranças, ansiedades, enfim. Na adolescência e até mesmo na vida adulta a gente vai gravando esses medos. O medo também é para proteger o inimigo daquilo, ou seja, proteger você do seu inimigo, daquilo que você considera um perigo maior. O medo também é uma reação automática de luta e fuga, que está sempre associada ao nosso princípio de sobrevivência. Então ele faz uma trava ali, né? Ele trava a nossa coragem. Olha, o medo trava a coragem. E o medo nos ajuda a pensar nos riscos e nas consequências antes de fazer algo, alguma coisa. Então o medo ele pode ser real quando ele se justifica. Exemplo, você vai atravessar uma rua. É necessário que você tenha um medo real. Um carro pode atropelá-lo se você não parar para olhar para a rua, né? E aí o medo pode ser imaginário. O que é o medo imaginário? É aquele que não se justifica. Ou seja, está apenas aonde? Na sua mente. Então ele não tem justificativa nenhuma. Lembrando que se ele está na sua mente, ele vai estar guardadinho lá no subconsciente, aonde é o que se cria na mente subconsciente é realidade. Olha só. Então a gente não pode dizer que o outro não está sentindo medo, porque ele não viu nada de errado. Na mente dele ele está vendo o objeto que desencadeia o medo, ou a pessoa que desencadeia o medo dele. Então, percebam que é real, na mente da pessoa é real, mas ao mesmo tempo é imaginário, porque é só na mente dela. Legal? Entenderam o medo? Vamos agora entender um pouquinho a ansiedade. Ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação. A pessoa fica agitada. Aí fica impulsiva, às vezes come demais, às vezes anda para um lado e para o outro, né? E aí, quando ela é em descontrole, ela se torna um transtorno de ansiedade, caracterizada por um medo excessivo do futuro. Olha só, medo apareceu de novo. A ansiedade está relacionada a um medo excessivo do futuro. A ansiedade também pode-se dizer que é próximo da preocupação. A gente fica muito preocupado, muito agitado com tudo que vai acontecer. E qual a relação entre o medo e a ansiedade? Olha só, a relação entre o medo e a ansiedade é a preocupação, que nada mais é que um aspecto do medo, um temor de que as coisas não vão sair como a gente gostaria que saísse, ou as coisas não vão acontecer do jeito que a gente quer que aconteça. Então, ambos, medo e ansiedade, são componentes necessários para a nossa evolução e principalmente para a nossa sobrevivência humana. Porém, em exagero, qualquer um dos dois, ou seja, os extremos são maus, como dizia o Grisa, né? Quando você perde o controle da ansiedade, ou quando você ativa demais o medo, perde o controle, né? Você entra em pânico ou passa por um processo de fobia. Residindo aqui, meus queridos ouvintes, a importância da gente se conhecer para controlar o medo e a ansiedade. Sobre o pânico, eu falei no programa do dia 13 de novembro. Se você não ouviu, vá lá, entre lá, acompanhe para você entender o pânico. Está lá nas redes sociais da parapsicóloga Rose Bittencourt, e aí você pode entender melhor. Agora eu vou falar um pouco sobre fobia. O que é a fobia?
A fobia é um medo exagerado. É um medo irracional de uma situação ou de uma atividade ou de um lugar ou de um objeto. Também pode ser classificado na psicologia e pela psiquiatria como um transtorno de ansiedade. Então, fobia pode-se, por assim dizer, que é uma ansiedade acompanhada de um medo exagerado de algo ou alguma coisa. Olha só que legal. Como é bom a gente saber isso, né? E aí eu trago assim brevemente 10 fobias para vocês entenderem um pouco mais. Claustrofobia. É a fobia de ficar em ambiente fechado, medo de ficar em ambiente fechado. Exemplo, pessoas que têm medo de elevador. Agorafobia, ambiente aberto ou fechado, mas com uma multidão de pessoas. Exemplo, no shopping, no ônibus, medo de ficar dentro desse ambiente. Aracnofobia, medo da aranha, medo de ser picado ou simplesmente de ser tocado por uma aranha. Zoofobia, medo de animais em geral, inclusive dos cachorrinhos. Nictofobia, medo do escuro. Agorafobia, medo da altura, de ficar lá em cima num prédio, de olhar da janela para baixo. Glosofobia, medo de falar em público. Olha só, quantos empresários, quantas pessoas sofrem desse medo. Hemotofobia, medo de sangue. Qualquer espécie, seja para tirar lá, fazer o exame de sangue, seja para receber uma agulhadinha, medo de sangue. Ou até mesmo de ver o sangue nas outras pessoas, acabam desmaiando. Tanatofobia, olha só, que nome bem diferente, né? Tanatofobia, medo da morte. Aquelas pessoas que não vão em enterro, não vão em velório, não conseguem ver um caixão. Estão percebendo? E a aerofobia, que é o medo de andar de avião. Enfim, o pano de fundo de todas essas fobias é o medo exagerado. É isso que importa você entender. Um medo muito, muito mais imaginário que real propriamente dito. Pois é natural termos medo da altura, de atravessar uma rua. Porém, quando esse medo acaba nos bloqueando, aí sim ele passa a ser considerado um transtorno mental ou um transtorno de ansiedade. E se faz necessário compreender qual a origem, o que deu origem. Na nossa parapsicologia científica, a gente trata esse assunto com muita seriedade, com muita responsabilidade e muita seriedade, alertando sempre a importância de cuidarmos do terreno mental, desde o período da gestação, a concepção, a vida intrauterina e os momentos depois que a gente vai à infância, adolescência, vida adulta. Tudo vai sendo gravado lá na nossa mente. E trazemos aí as coisas de nossos pais, de nossas mães, de nossos familiares. Por isso a importância de você conhecer o histórico familiar para descobrir a origem do seu medo. Olha só que legal. E agora, falar sobre coronofobia, que é o medo e a preocupação e a ansiedade de contrair o Covid. Então, é o medo exagerado de contrair o Covid-19, que está aí. Tem pessoas que estão extremamente apavoradas, com a pandemia. O medo do inimigo invisível, o coronavírus, tem levado muita gente a grandes sofrimentos. Depressões, pânicos, conflitos pessoais, porque está aí ativando os gatilhos dos medos que estão associados, que estão lá guardados na nossa mente. E quais são os medos mais comuns agora nesse período? Medo de contrair o vírus, medo de morrer, ou se não morrer é de ficar com as sequelas, medo de contaminar o próximo, o outro, medo do contato físico,
medo de perder as pessoas que ama, medo de perder o emprego. Diríamos que esses talvez sejam os maiores medos vividos pela humanidade neste tempo de pandemia. Por isso que eu trago que é fundamental neste momento você identificar qual é o seu maior medo. O que te tira a paz e a harmonia nestes dias de isolamento e distanciamento social? Eu vou partilhar com vocês o que eu vivencio. E após estudos feitos por mim, eu trago aí a importância do meu contexto familiar em relação ao medo de perder as pessoas que ama. Pois quando eu cheguei aqui nesse universo, já haviam morrido 4 crianças e minha mãe tinha tido 3 abortos. Então, somando todo aí, já tinham 7 mortes antes da Rose chegar no universo, né, professor Marcílio? Então, 3 abortos no ventre e mais 4 crianças. Então, 7 pessoas já tinham ido embora. E como dizia o doutor Pedro, ao ver a minha tabela familiar, o meu contexto familiar, das 6 últimas gestações da minha mãe, eu sou a única sobrevivente. Então, é de arregalar os olhos mesmo. Eu, como dizia o Grisa, que ele era muito engraçado, às vezes ele tinha umas teorias meio engraçadas, ele dizia assim, você, minha filha, você, olha só, você foi um projeto de defunto, olha só, um projeto de defunto. O Léo tá morto de rir aqui, mas o Grisa era assim mesmo, volta e meia ele soltava umas coisas assim bem engraçadas, né? E aí, esse projetinho de defunto dentro do ventre materno trazia todos os sentimentos da mãe e do pai, os sentimentos, as emoções, né? E aí eu questiono ele, sim, se eu era um projeto de defunto, se os 5 que estavam antes de mim foram embora, por que que eu fiquei no universo, doutor Pedro? Me responda. Eu quero uma resposta, né? Se toda ciência tem uma resposta. E aí ele me disse, né, que eu sobrevivi por conta de muita reza, pai, mãe rezador e todos os irmãos rezadores. Para quê? Para que o pai e a mãe não perdessem mais nenhum filho, ou para que pai e mãe não se despedissem mais de uma criança, do corpo físico de uma criança. Porque você que é pai ou você que é mãe que está me ouvindo agora e que talvez já passou por essa triste perda de um filho, agora imagine, né? 7 crianças. Deve ser... Eu não tenho como mensurar a dor da minha mãe, mas realmente eu acredito muito nessa teoria de que esse pano de fundo da minha sobrevivência, do medo de perder as pessoas que amo, é muito forte. Então imagine vocês como que eu estaria sobrevivendo agora, no tempo de pandemia, se eu ainda não tivesse conhecido essa teoria do Grisa e passado por esse processo de transformação. Até tomo uma água, porque é fácil a gente falar da vida dos outros, né? Muito fácil. Mas falar da vida da gente requer um pouco mais de cuidado, né? E um pouco mais de coragem. Então, olha só. Talvez se eu não tivesse passado por esse processo de transformação, eu tenho quase certeza que talvez eu estaria com muita depressão. Talvez eu estaria passando por um processo bem difícil de aceitação de toda essa situação que está se vivendo com essa pandemia. Mas, como é bom a gente conhecer a nossa história e saber que a nossa história nos revela o medo e nos revela também aonde reside nossa coragem. A minha pequena história, onde o medo de morte era combatido com a coragem da fé e da esperança de meus pais e de meus irmãos, então reside dentro de mim essa força, a força da oração, a força de acreditar que realmente eu sou filha de Deus e que se eu estou aqui é porque Deus tem projetos melhores para mim e para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que estão junto comigo.
Dentro de mim existe o medo, não nego, existe o medo, mas existe em contrapartida a grande coragem. A coragem para derrotar o medo, porque o que derrota o medo é a nossa coragem. E olha só, você que é meu sócio, se meus pais venceram, se minha mãe venceu a dor, a perda de 7 filhos e sobreviveu 81 anos nesse universo, você que é meu convidado a refletir e a vencer também. Você é vencedor. Então, cuide da sua saúde mental. Controle a sua ansiedade, o seu medo. Deixe de lado de cuidar da vida do outro. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Lute para você vencer seu medo. E agora eu trago dicas fundamentais para você viver esse tempo mais tranquilo. Você não está sozinho nessa, não. Lembre-se, nós todos estamos no mesmo barco. É uma pandemia que afetou o mundo inteiro. Então você não está só. Você não é um indivíduo só. Estamos juntos, todos nós juntos. Vamos manter a nossa imunidade alta. Vamos cuidar do nosso corpo físico, com alimentação saudável, com exercício, com banho de sol, água. Olha só, cuide das suas emoções, evite o estresse, evite as frustrações com familiares. Pare de semear raiva no trabalho, em casa, na internet, no Face, no WhatsApp, sei lá. Semeie amor, semeie alegria, semeie paz. Coloque o seu medo no lugar certo. Todos nós temos os nossos medos. Mas você é maior que seu medo. Você é maior que seu medo. Encare isso como uma realidade. Como lidar com o medo? Algumas estratégias. Conheça o seu medo. Reconheça o seu medo. Use a lei da compreensão para fazer isso. Aprenda a lidar com ele. E saiba que você é bem maior. Olha só. Se eu fizer Tem uma caneta aí, por favor? Uma caneta. Aqui as coisas assim mesmo. Não tem a caneta. Não tem? Tem? Olha só. Eu vou fazer um pontinho aqui no meio dessa folha. Vou fazer isso aqui não escreve. Imagina então. Chama uma que escreve. Vamos lá. Fazer um pontinho aqui, olha, gente. Um pontinho aqui no meio da folha. Olha só. Olha para esse pontinho no meio dessa folha. Esse pontinho representa o teu medo. Esse é o teu medo. Aqui é você. Você é maior que o teu medo. Então, vamos dominar esse medo aí. Olha para ele. Ele é pequenininho em relação a você. Você é bem maior. Você é esse espaço todo aqui da folha. Então, reconhecer o medo é importante. Se não conseguir dominar o medo, procure ajuda. Procure um amigo para compartilhar teu medo. Procure um profissional que saiba lidar com teu medo. Mas não fique guardando ele só para você. Trabalhe técnicas de imaginação e repetição para programar sua mente para criar uma nova realidade. Uma vida melhor, um futuro melhor. Livre-se do medo. Vamos lá, 7 dicas ou 7 estratégias para lidar com a ansiedade. Mude de atitude em relação ao problema. Ou seja, encontre a causa. Encontre a causa da sua ansiedade para você saber lidar com ela. Respeite suas limitações. Entenda que você é um ser limitado, assim como eu também sou. Todos nós somos perfeitamente imperfeitos. Olha só. Como diz Amanda Dreyer, né? Nós somos um ser perfeito, realmente imperfeito. Então, temos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Respire fundo, acalme a sua mente. Busque na internet técnicas de imaginação. Que bom que você está gostando aí. Dalécio Sorato está botando palminhas aí. Gratidão pela audiência. É isso mesmo. É importante a gente ter esse feedback aí de todos vocês que estão nos acompanhando. Mantenha o pensamento positivo. Mantenha o jardim mental regado com as florzinhas da positividade.
Valorize a vida, valorize o presente. O passado já passou, o futuro você não sabe se vai ter. Então viva o hoje. Pense hoje, cuide do hoje, viva o hoje. Após identificar a causa da ansiedade, mantenha-se longe e evite. Por que você vai ficar futucando numa ferida? Quando você ganha um escorregão que você machuca o joelho, você faz uma ferida no joelho, você não faz um curativo para sarar? Por que agora a gente fica só mexendo nas feridas? Então vamos cuidar das nossas feridas da alma. E por último, dedique-se a alguma atividade que te dá prazer, que mantenha a sua mente focada, como caminhar, andar de bicicleta, fazer uma atividade física, tocar um violão, vou tocar daqui a pouquinho para vocês. Então, eu espero que tudo isso, que todos esses meus recados hoje possam ajudar você a ter mais saúde mental. Isso que importa. Se for medo ou se for ansiedade, ocupe a sua mente com algo prazeroso, porque isso é uma excelente forma de você manter a sua mente focada e saudável. E agora eu estou indo para o finalzinho e eu preparei uma canção para tocar para vocês nesse tempo que estamos aí vivendo, esse momento tão difícil da humanidade. E o que eu desejo é que realmente você possa ter o controle da sua mente, ter mais saúde mental, mais saúde física, mais saúde espiritual, enfim, é tudo o que eu desejo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está em bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti, e aí Deus vem e nos fala: quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar, eu sei o tempo certo da vitória te entregar, e este tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. E então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir.
planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Palmas para vocês que ficaram até o fim do programa e que estão aí curtindo. Então, mais um programa se finda nesta manhã de sexta. E eu espero, com toda certeza, estar contribuindo com a tua evolução humana. Você não é obrigado a acreditar no que eu falo, nem a acreditar no Deus que eu acredito, nem acreditar na teoria do Grisa, mas eu acredito e para mim está fazendo uma grande diferença. Eu acredito em Deus, me faz diferença, eu acredito na parapsicologia científica, eu acredito na ciência que fala do comportamento humano e da mente humana, que ela tem poder de agir no nosso corpo, né? A mente agindo sobre a matéria. Então, é isso que eu acredito e é isso que está me fazendo viver tão bem esse tempo de pandemia. Então, se você quer viver bem, acredite em algo. Não sei o que você acredita, mas a crença é sua, você tem direito de acreditar no que você quiser. Então, seja feliz, gratidão, gratidão, gratidão. Viva em paz, viva em luz. Olha só, tem uma amiga aí que tá pedindo um abraço. Como que eu posso negar um abraço para uma amiga dessa, né? Gratidão, Flávia, pela audiência. Gratidão ao amigo Zé do Boi. Vocês estão aqui do coração do lado de... Nem é mais do lado esquerdo, é no meio do peito, né? Vocês moram aqui no meio do peito da Rosa Bittencourt. Um beijo, amo vocês. E a todos vocês pela audiência, muita gratidão. A todos que nos acompanham nas nossas lives aqui da Rádio da Família, aqui do meu Facebook particular, do Facebook da Parapsicóloga, do Facebook da ALB, do Facebook ali da Rádio da Família. Enfim, sem vocês, nosso programa não teria razão para existir. Então, muita gratidão. Eu estou vendo muita gente aqui no meu, o pessoal dando palminha, o pessoal
botando uhul, show. Foi legal, foi muito bom, fiquei até emocionada, ficou lindo. Canta com a garra, meia. Obrigado, Renata, você também canta demais, menina. E nós vamos cantar junto ainda, né? A Nena lá olha, é muita gente aqui, muita gente mesmo. Assis também assistindo, o Toninho, meu irmão. Enfim, gente, olha, gratidão, gratidão, gratidão. Sem vocês, não teria razão. Um beijo.